Olá, sétimo ano, sétimo A, sétimo B, professora Renata, mais uma vez, eu daqui, vocês daí, mais juntos, não se esqueçam disso. Nesse compromisso, que é a PNP 14, a gente vai fazer uma atividade um pouquinho diferente a partir do conceito de idade média. Primeiro, nós precisamos entender o que é idade média para conseguirmos fazer atividade. Vamos só voltar um pouquinho e lembrar que a história ela pode ser dividida em quatro períodos: a chamada Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Antiga ela se encerra com o fim do Império Romano do Ocidente em 476. A gente estudou isso nas últimas atividades e vimos que, a partir das invasões bárbaras, o Império Romano se desestrutura e no ano de 476, os Érulos, que era um povo bárbaro, chega até a cidade de Roma e destrona o imperador Rômulo Augusto. Esse fato ocorrido em 476, ele coloca fim à chamada Idade Antiga e dá início à Idade Média. Logo no início do texto, vem conceituando o que é a Idade Média, que é um período da história que vai do século V ao século XV, um período enorme, né? Então, o que a gente entende por Idade Média? O período que se inicia com o fim do Império Romano do Ocidente e vai até o século XV, especificamente no ano de 1453. Então, inicialmente aí no texto vem conceituando o que é a Idade Média. Importante também a gente identificar que a Idade Média ela pode ser dividida em Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e Baixa Idade Média, que vai do século V ao século XV. A Alta Idade Média é o período que vai desde o momento de destruição do Império Romano, a formação dos reinos bárbaros, né, que a gente já estudou, que depois da invasão os bárbaros se estabelecem no Império Romano e formam reinos, a formação desses reinos, a formação de um desses reinos, especificamente que foi o Reino Franco, que foi um dos mais importantes, e vai ter um dos governantes, o Carlos Magno, que vai se transformar em imperador. O Carlos Magno consegue transformar o Reino Franco em Império Carolíngio. Então, esse momento a gente chama de Alta Idade Média. A chamada Baixa Idade Média, ela vai do século X ao século XV, que é o momento em que começa a surgir fatores de crise que vão levar ao fim desse momento histórico. Mas isso tudo começa bem devagarinho e vai se intensificando ao longo dos séculos. Uma das questões importantes da chamada Baixa Idade Média é a realização das cruzadas, que foram expedições rumo ao Oriente para libertar a Terra Santa, que estava em poder dos muçulmanos, né? Então, os cristãos vão realizar várias expedições em direção à Terra Santa para libertar a Terra Santa, que estava em poder de outros povos não cristãos. É um período também que o comércio ganha uma certa importância, em virtude inclusive das cruzadas. É um momento em que as universidades vão ganhar espaço e ganhar força, mas também é um período em que a Europa vai viver uma grande crise, chamada crise do século XIV, né? Uma crise que vai ser marcada principalmente pela fome e pela chamada peste negra, que dizimou milhões de pessoas. E aí a gente chega no final da Idade Média, portanto no século XV, no momento em que se encerra esse período histórico. Então, aqui em sétimos anos, rapidamente eu conceituei Idade Média, mostrei para vocês algumas coisas que existiram, eu estou chamando de coisas, né, para facilitar o entendimento de vocês, que aconteceram durante a Idade Média.
Então, só para a gente retomar, a Idade Média é um período que vai de 476, no século V, até 1453. Então, esse texto era um texto para vocês fazerem a leitura com bastante atenção, mas não precisava de copiar. A atividade para fazer no caderno e mandar a foto dela preferencialmente, vocês vão fazer um resumo de 10 a 15 linhas explicando o que é Idade Média e identificando, apresentando as principais características desse período. Quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de um período e o que aconteceu de mais importante nesse período, ok? Então, um resumo para a gente compreender e aprender o conteúdo. A outra atividade, que eu chamo de atividade plástica, é uma atividade onde vocês vão escolher a forma de fazê-la. E eu chamo essa atividade de quadro da Idade Média. Vocês podem escolher a forma que quiserem para realizar. Vocês podem tirar figuras da internet e montar. Vocês podem recortar. Vocês podem usar um aplicativo. O importante é vocês, como se fosse numa única folha, numa única página, colocar quando começa e termina a Idade Média imagens ligadas à Idade Média. Tá? Lembrando que vocês devem estar mandando isso